Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão bíblica. E hoje nós vamos refletir a respeito do Domingo de Ramos. Estamos chegando na Semana Santa e essa é uma reflexão muito importante. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa reflexão do Evangelho de hoje, escrito por Marcos, vai nos contar sobre Jesus entrando em Jerusalém e sendo aclamado rei. Antes da gente refletir a respeito disso, é preciso que a gente saiba alguma coisa. E você desculpe se essa reflexão for um pouquinho mais extensa do que as outras, mas é importante a gente entender o que aconteceu e por que está acontecendo isso nesse dia, nesse evangelho que acabamos de ver agora e que nós vamos refletir. Acontece o seguinte: quando o povo judeu foi escravo lá na Babilônia, ficou ali no estado de Israel, no país, ficaram somente os mais pobres, os camponeses, aqueles que não tinham uma profissão definida. Porque lá para a Babilônia foram os nobres, foram os sacerdotes, foram aqueles que tinham uma profissão, porque eram pessoas que iriam trabalhar lá na Babilônia, naquelas coisas que a cidade ou o país necessitava. Pois bem, aqueles que ficaram, eles foram tocando a sua vida normalmente. Só que ali eles se misturaram com outras pessoas de outras nacionalidades. E também, lá na Babilônia, muitos judeus se misturaram também com outros povos que já viviam por lá. Quando regressam, isso depois de 50, 60, 70 anos, que o povo é libertado da Babilônia e regressa para Jerusalém ou para Israel, acontece depois toda uma reestruturação do país
o templo que fora destruído agora está sendo reconstruído. E nesse tempo, mais ou menos uns 250, 300 anos antes de Jesus Cristo nascer, muitas disputas internas para ver quem é que iria comandar o país. E por fim, nessa época de Jesus Cristo, quem estava comandando o país eram os sumos sacerdotes. Os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, pessoas que entendiam realmente da vida toda, da história desse povo. E que, por causa disso, exigiam e, por causa disso, cobravam do povo uma vida exemplar, que nem sempre, com certeza, eles conseguiam vivenciar isso. E aí eles formaram uma casta de uma elite que comandava o povo e que eles se julgavam puros. E por que puros? Porque eles não haviam se misturado com os outros povos. Eles mantiveram a raça pura. E eles julgavam assim: como eles eram puros, eles eram abençoados por Deus. Eles eram ricos porque eles eram abençoados por Deus. Por outro lado, aqueles pobres, aqueles que estavam sofrendo, aqueles doentes, eles eram amaldiçoados por Deus. Por quê? Porque eles eram pecadores. E qual foi o pecado? Foi serem impuros, terem se misturado com outros povos, ou porque pecaram, ou porque fizeram alguma maldade. Então, era isso. Deus que abençoava os ricos, por isso eram ricos, e Deus que amaldiçoava e maltratava o pobre, por quê? Porque eram pobres, porque eram pecadores. É nesse ambiente que Jesus nasce. Essa distinção que é feita às escuras, não é uma coisa feita às claras. Pois bem, quando Jesus nasce e percebe toda essa situação, ele começa a mostrar um Deus que é um Deus que tem compaixão. Não é um Deus que condena, mas um Deus que acolhe, um Deus que salva, um Deus que está aberto para acolher aquele que sofre. Por isso Jesus cura os doentes, por isso Jesus está entre os mais pobres. Não que ele desprezasse os ricos, porque ele foi comer na casa de um desses sumos sacerdotes. Ele foi comer na casa de um desses grandes do povo, Nicodemos. Por quê? Para mostrar que tem lugar para todos os que têm o coração de pobre, todos os que têm o coração aberto para acolher as pessoas. E aí chega o dia que nós estamos celebrando hoje, o Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém em cima de um burrinho, e ele é aclamado pelo povo como rei. Por quê? Porque o povo entendeu a mensagem de Jesus. O povo percebeu que realmente esse é um Deus diferente daquele Deus que os grandes do povo anunciavam. Esse homem Jesus é aclamado rei porque eles percebem que aí sim é uma mensagem de amor, é uma mensagem de acolhimento. E essa atitude de Jesus coloca em risco a sua própria vida. Por quê? Porque os grandes não gostaram disso. Não aprovaram essa atitude de Jesus. Eles que se julgavam os abençoados por Deus, agora estavam sendo mostrados, Jesus estava mostrando que eles não estavam seguindo os trâmites divinos. Eles estavam só pensando em si mesmos. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer.
Qual Jesus ou qual atitude de Jesus você acolhe em sua vida? Desses que são abençoados por Deus ou esses que são rejeitados pelo povo e por isso são abençoados por Deus verdadeiramente? Qual a atitude nossa de cristãos para seguir os ensinamentos desse Jesus que vem para nos mostrar a bondade de Deus? Pense nisso. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos, pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então pedir que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe aí o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos e compartilhe para que essa reflexão chegue para mais pessoas. Assim você ajuda a gente a compartilhar com os outros os ensinamentos de Jesus Cristo.